Quantos sentem uma nuvem de opressão sobre a nossa nação? Levanta a mão bem alto. A maioria das pessoas, porque vocês estão discernindo espiritualmente o que está acontecendo. Eu tenho uma visão, que é uma visão que eu creio que Deus compartilhou comigo, sobre essa nuvem de opressão que está sobre a nossa nação. E quando eu falo de nação, você não se abstrai como se nação fosse algo fora de você. A nação é você, sou eu, amém? Somos nós como povo. Então essa opressão está sobre nós, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida da nossa família, do lugar onde você trabalha, do lugar onde você estuda, onde você caminha. A opressão está sobre o nosso território. E eu discerno essa grande nuvem de opressão, como a que a palavra de Deus fala em Joel. O profeta Joel discerniu uma grande nuvem de opressão sobre o povo de Israel. E ele trouxe a palavra discernindo o que estava acontecendo. E ele disse que havia sobre a nação de Israel grande opressão por causa do pecado da nação de Israel. E Deus havia liberado uma praga de gafanhotos, que era realmente uma praga real, tinha gafanhotos. E a praga de gafanhotos consumiu toda a plantação. Então houve muita escassez, muita miséria, muita pobreza naquele momento. Não só isso, como também teve uma seca no povo, na região de Israel. Então o profeta, ele não só relatou o que realmente estava acontecendo, mas ele discerniu o tempo e a realidade espiritual. E Deus me mostrou exatamente essa figura há muitos anos atrás, em 2004, 2002, quando era um ano de campanha eleitoral. O Lamartine era candidato ao governador de São Paulo pela legenda do PMDB. Então nós estávamos muito envolvidos no processo eleitoral. Por conta disso, eu e os intercessores estávamos em intenso movimento de oração e jejum. E uma tarde, entre correrias de campanha, tivemos um compromisso de manhã, a gente ia ter uma noite, eu estava muito cansada, eu deitei no meu quarto e eu tive um sonho, que eu creio que foi um sonho de Deus, um sonho profético. Eu estava deitada, como eu estava na cama, e eu me levantava e ia até a sacada do meu quarto, abria a porta da sacada e olhava na sacada, e lá, quando eu olho na minha sacada, eu vejo até as montanhas de Santana de Parnaíba. Mas tem casas. Mas no meu sonho eu não via as casas, eu via uma grande plantação e as montanhas. Tudo verde. E de repente eu vi uma nuvem escura chegando, como se fosse uma nuvem de chuva. E eu fiquei com medo, porque a nuvem se aproximava e eu fechei a veneziana. Veneziana é aqueles pedacinhos assim abertos, não é todo fechado. Eu fechei a veneziana. Mas conforme a nuvem chegava um grande estrondo, barulho. E eu fechei a veneziana e fiquei esperando. E a hora que eu fui olhar de perto para ver o que tinha ali, se era chuva, alguma coisa, eu vi que um gafanhoto desse tamanho estava na minha veneziana, tinha entrado pela fresta. E eu acordei nesse momento. E eu guardei esse sonho. E depois eu tive tempo de oração. E Deus me falou, vai vir uma grande nuvem de gafanhotos sobre a nação brasileira. Isso foi a primeira eleição do presidente Lula. Quando ele foi eleito, eu pensei, vai acontecer uma grande recessão na nação brasileira. E foi o contrário, né? Naquele primeiro momento, houve uma conjuntura internacional muito favorável. E o Brasil prosperou, tanto é que ele conseguiu, mesmo com todo o escândalo do mensalão, ser reeleito a segunda vez. Então, o que Deus me mostrou é que com aquele governo veio uma grande
disciplina de Deus, uma nuvem de gafanhotos sobre a nação brasileira. E você percebe que Deus dá oportunidade para o povo eleger os seus governantes. E cada governante que assume, ele traz para a nação ou bênção ou maldição. E aquele governo trouxe uma grande maldição. E depois de toda a história, de tudo desvendado, a gente vê que aquela praga de gafanhotos foi realmente um grande movimento de uma institucionalização do roubo na nação brasileira. Comprovado agora, com quantos milhões só da Petrobras? 50 bi de prejuízo, mas corrupção deu 6 bilhões só na Petrobras, fora as outras estatais, que ainda não se foi mencionado nem mexido. Corrupção, meu querido, sempre existiu, em todo o país existe a certo nível. Onde há homem, há corrupção. Mas há de se comprovar, né, e já foi comprovado, que houve uma grande extensão, né, ampliação, institucionalização, sofisticação do roubo no Brasil. E eu creio que aquele sonho foi uma revelação de Deus, onde Deus me mostrou que essa nuvem de gafanhotos viria sobre o Brasil. E a semelhança do tempo do profeta Joel, só faltava a seca. Porque eles viveram grande seca, que aconteceu agora, principalmente em algumas regiões, e a nossa que estamos sofrendo muito, né? Então a gente tem vivido uma disciplina de Deus. Mas você pode pensar, por causa da corrupção que um homem instalou? Não, não é de um homem. Um homem que representou milhões de votos. Então é todo um povo que disse, eu quero este homem ou esta mulher. Fora isso, que uma nação que é capaz de ver todo o esquema de corrupção que nós vemos e continua elegendo as mesmas pessoas, é porque são corruptas e são compradas. Então nós estamos recebendo a disciplina do nosso pecado. Mas você pode estar pensando, mas eu não votei nele e nem me corrompi como ele. Só que mesmo aqueles que fizeram parte do povo de Israel e não se corromperam naqueles pecados, sofreram a disciplina como nação. E nós temos sofrido a disciplina como nação. É por isso que nesses 21 dias de jejum e oração, nós buscamos nos arrepender dos pecados que a nação comete. Você cometendo ou não, mas a gente se identifica como nação nesses pecados. E eu quero ler um texto para dizer para você que esse não é o fim da história. Amém? Porque mesmo quando Deus traz a disciplina, Ele traz para ganhar de volta para Ele o povo. E a nação brasileira tem muitas palavras proféticas de um futuro bom. Não só palavras entre nós que estamos recebendo de pastores e profetas, mas muitas pessoas que vieram de fora. E Deus falou grandes coisas acerca da nossa nação. E nós temos que crer que nós não cumprimos o propósito que Deus tem para a nação brasileira. A nação brasileira, como nação evangélica, como igreja, está crescendo. Se nós, como igreja cristã, estamos crescendo em número, o que nós temos que fazer? Nós temos que transformar a nossa nação. Nós temos que influenciar a ponto de fazer a diferença para trazer a mudança e a bênção do Senhor sobre a nossa nação. Amém? Você concorda com isso? E é isso que nós estamos fazendo aqui, porque é uma promessa de Deus. Que a disciplina vem porque Deus ama. Como diz a palavra, Deus disciplina o filho que ama. Deus disciplina a nação brasileira porque Ele ama a nação brasileira. Porque tem um povo aqui, que somos eu e você e essa igreja, e muitas outras que se reúnem ao longo da nação brasileira, que clama por um Deus que ouve a oração. Amém? E que é um Deus de poder que pode mudar a história do dia para a noite. O apóstolo tem pregado sobre Shemitah. Nós estamos no ano do Shemitah. O ano da remissão de pecados. O ano da restituição. Amém?
Então, embora nós estamos vivendo já quantos anos desse governo corrupto? 8 mais 4, 12, 13 anos, né? E pelo jeito, se Deus não fizer algo extraordinário, vamos sofrer alguns anos ainda. Mas nós estamos vivendo uma outra realidade espiritual que o mundo não discerne, mas que nós discernimos, que é a realidade do Shemitah, o ano da remissão. Amém? O ano da remissão, o ano da restituição, do resgate de Deus na nossa vida. E é isso que como igreja a gente tem que clamar para vivermos. Em Joel 2, a partir do versículo 12, o profeta diz assim, olha, nós estamos vivendo praga de gafanhotos, perdemos a colheita e seca. Estamos, né, na miséria. Mas aí ele começa a dizer da misericórdia do Senhor e como Deus age. E ele diz assim, ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. O que nós estamos fazendo aqui? Jejuando, orando e pranteando. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, em grande benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, é o que estamos fazendo aqui. Congregai o povo, santificai a congregação, foi o que o apóstolo fez aqui. Ajuntai os anciãos, estamos aqui. Reuni os filhinhos e os que mamam, sai o novo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, é o que fizemos aqui, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor. Amém? Diga comigo. Poupa o teu povo, ó Senhor. E não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações... Não entregues a herança, qual é a nossa herança? O Brasil ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondendo lhe disse, eis a resposta do Senhor. E Deus mandou dizer para você, meu querido, que nós que estamos nessa posição de arrependimento e clamor, essa é a resposta do Senhor para nós. E vai começar no meio da igreja, até que venha sobre a nação brasileira. Eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles serei fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Amém? Deus está dizendo que quando um povo se arrepende e clama ao Senhor, Ele ouve o clamor do seu povo. O Espírito começou trazendo essa palavra através da pastora Marluce. Nós estamos neste processo, então a resposta nós já temos do Senhor. Amém? Numa cultura, numa economia como o povo de Israel, que a agronomia, não é? Era o sustento daquele povo. O que Deus diz? Ó, vocês vão ter o cereal, vocês vão ter o vinho, vocês vão ter uma colheita boa. Para nós, para você, no teu negócio, no teu emprego, aonde você estiver, Deus vai fazer prosperar o seu negócio. Você vai ter que olhar, a despeito do que está acontecendo fora no Brasil, se ainda não chegar a eles, vai chegar até nós. Essa mudança, e é agora, e não é daqui uns anos quando a economia do país mudar, é agora. Se você crer, você vai viver milagre do Senhor. Deus mandou, Deus me deu essa palavra e tem me dado tanta fé e tanta convicção, que eu já fiz uma lista.
Não é lista para Deus, é lista para mim, porque quando acontecer eu vou dizer, olha, Deus realmente atendeu todos os meus desejos. Porque é ano de remissão, é ano de restituição. E sabe como Deus restitui? Se você perdeu algo, Deus te dá algo melhor, porque a restituição do Senhor é dobrada. É dupla honra. Você tem que crer assim. Senhor, eu fui roubado, né? Eu gosto muito de ouvir o CD do Renascer. E a bispa Sônia ministrou muito ao meu coração. Ela sempre ministra porque ela tem fé. Se o diabo te roubar algo, Deus vai te devolver algo melhor. Essa tem sido a minha fé e essa tem sido a prática da minha vida. E se você crê, Deus mandou trazer essa palavra para você. Porque hoje a grande opressão que nós enfrentamos é o espírito de roubo. Como Deus vai responder ao espírito de roubo? Devolvendo em dobro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O mês passado, nós cremos nessa verdade. O apóstolo está profetizando. No mês passado, nós levantamos uma oferta inacreditável na igreja. A despeito do problema econômico lá fora. Aqui dentro esse problema não existe. E se alguém aqui perdeu o emprego, se alguém aqui estiver vivendo em dificuldade econômica, a partir desta noite você vai ter a sua história mudada. E eu vou dizer uma coisa para você. E pare de achar que isso não é espiritual. Ah, é material, está falando de dinheiro, não procede de Deus. Meu querido, a bênção de Deus vem em todas as áreas. E Deus vai responder esse espírito de roubo com restituição e abundância na sua vida. Creia nisso, essa vai ser a resposta de Deus. Concorde comigo nessa palavra. Entenda como uma palavra profética. Escreva, peça e fique no pé do Senhor até que aconteça na sua vida. Amém? Deus sabe do que você precisa, mas Ele espera o seu clamor, porque Ele não atende uma necessidade, Ele atende um clamor. Deus é claro nisso. E Jesus deixou claro, escrito com todas as letras. Ele diz: pedi, dar-se-vos-á. Amém? Então nós temos que buscar para encontrar, bater para que a porta se abra. Deus responde ao clamor do seu povo. E hoje nós vamos clamar e vamos responder aos céus do Brasil. Os céus esperam o nosso comando e nós vamos comandar que, a despeito da disciplina que a nação ainda vai viver por um tempo, nós não viveremos, porque o Senhor será conosco e nos protegerá. Amém? Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Então você vai selar essa palavra, essa fé que entrou no seu coração com uma oferta. Por que a oferta? Faz diferença? Você vai responder a sua fé, você vai avalizar a sua fé com essa oferta. Para Deus, não é a quantidade que você vai dar, mas é a resposta que você vai dar a essa palavra. Um dia o profeta Elias chegou para a viúva de Sarepta, uma mulher pobre, endividada, não tinha nada. Deus falou: vai até Sarepta que eu já ordenei a uma viúva. Não pegue oferta não, porque você não vai pegar nenhuma oferta sem orar antes a Deus. O profeta chegou em Sarepta, a comando de Deus, e Deus falou: vai até a viúva, eu a ordenei para que te sustente. Ele não foi a um grande fazendeiro lá da região não, que tivesse o suficiente para sustentá-lo. Ele foi para uma mulher que estava acabando a sua provisão. Ela virou para o profeta e falou: mas profeta,
eu tenho aqui só uma porção de farinha e de azeite, eu vou fazer para mim e para o meu filho e depois a gente vai morrer. O que o profeta disse? Você vai fazer, só que você vai dar a primeira parte para mim. Sabe por quê? Se você fizer isso, durante 3 anos, durante todo o tempo da seca que tiver sobre a terra, não vai faltar nem a farinha, nem o azeite. E a gente vê que ela, por obediência, né, por fé, na palavra do profeta, ela fez o bolo, deu primeiro para o profeta e comeu o resto com seu filho. Ou seja, você imagina, você pode estar dizendo, eu tenho o mínimo. Fim do mês, estou endividado, pouco, eu tenho pouco. Mas aquilo que você tiver, se o Senhor tocar no seu coração, dê aquilo que você tem. Porque uma oferta pode fazer, que vai representar a sua fé, mudar a sua história. Deus pediu para aquela viúva porque queria tomar dela a sua miséria, que era aquele último pedaço de pão, para dar abundância para ela. Se a tua oferta for pequena, sabe o que Deus vai fazer nessa noite? Vai tirar a tua miséria. E vai te dar uma abundância tal, que durante toda a seca e toda a disciplina da nação brasileira, você não vai sofrer nenhum abalo. Receba isso. Deus está querendo fazer isso no meio do povo, no meio dessa igreja. Amém? Então, essa viúva creu na palavra do profeta. Ela não deu por ser boazinha, não. Ela falou assim, não, Deus vai fazer isso? Então eu vou dar. E o que Deus está dizendo aqui é que não vai faltar. Você vai ter em abundância. Então você vai dar essa oferta em cima desta palavra. Você pode reivindicar do Senhor. Estou liberando aqui uma palavra profética. E quando uma palavra profética é liberada e você aceita, milagres acontecem. Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. E o que Ele disse para mim hoje à noite, em cima desta palavra, é que Ele quer tirar a sua miséria para trazer abundância na sua vida. E não só isso, você vai ter uma história própria para contar. Mas o que Deus vai fazer, sabe o que é? Deus vai dar uma resposta para esse principado que foi invocado na nação. Porque o povo vai sofrer, mas nós não vamos sofrer essa crise econômica. Acho que foi em 2008 que teve uma crise econômica. Foi Shemitah, foi o último Shemitah. Deus deu uma palavra para o Lamartine que a igreja não ia sofrer. Foi quando nós tivemos um boom financeiro na igreja. Deus mudou o patamar financeiro da igreja. E quando eu digo que Deus muda o patamar financeiro da igreja, é porque Deus mudou o patamar das famílias na igreja. Porque aquilo que é deixado no altar veio da sua família. Então quando a igreja prospera é porque as famílias prosperam. E o que Deus me disse, que as famílias prosperarão. Amém?